veja bem, o Salmo 126, a partir do verso 1, vamos ler todo o Salmo, para a gente tirar uma lição básica aqui para nós aqui nesta tarde, né? O título do Salmo é Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Né? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós e, por isso, estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Queridos irmãos, veja bem, este é um cântico que o povo de Deus, após regressar do cativeiro, né, o cativeiro babilônico, né, eles estavam, depois de 70 anos de exílio, uma parte que estava retornando para casa e eles vinham cantando, eles chegavam cantando, né? Agora, observa uma coisa: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, né, os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham, ou seja, estávamos assim sonhando, parece que não tinha jeito, parece que era um sonho, parece que não tinha solução, né? Eu estou até me recordando aqui do pastor Florivaldo, que o sonho dele era o carro 0 quilômetro, né? Aí, quem sabe Deus olhava assim, ele olhava assim, e não tem jeito de acontecer, não tem condição, não tem como acontecer. Aí sabe o que é que Deus fez? Ele está com o carro 0 quilômetro aí, né? Aí ele fica assim, quando ele vinha de Salvador, aconteceu lá em Salvador, estava ele. Quando ele vinha lá em Salvador, ele vinha assim parado no volante, segurando, aí tem uma hora que eu cutuquei ele assim, você ainda está assimilando a bênção, né? Então o povo estava assimilando a bênção. Quando nós viemos no cativeiro, estávamos como que sonham. Sabe aquela bênção grande que você recebe, que você achava que não viria mais? Aí estava a situação do povo, né? Estávamos como que sonham. Então a nossa boca se encheu de rir e a nossa língua de cânticos. A boca se encheu de riso, de alegria, né? Era um sonho verdadeiro, era um sonho real, era um sonho que estava se cumprindo, era um sonho que estava se materializando assim diante dele. Aí eles pensaram assim, então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Ou seja, eles estavam regressando do cativeiro como um sonho, porque era algo inacreditável. Agora, olha, se não tivesse orelha, rasgava tudo o sorriso, né? Cheio de sorriso ali, alegre, contente, e todo mundo olhava e dizia assim: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas o Senhor fez na vida deste povo, fez na vida desta gente. Grande coisa fez o Senhor.
coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Agora não era mais os de fora que estavam falando, eram eles mesmos. Ou seja, por onde eles passavam, as pessoas olhavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor a eles. Agora era eles reconhecendo, eles já estavam aqui assimilando a bênção. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aí eles dizem: faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, correntes de água, como as correntes, porque o rio, ele é impetuoso, se tem barreira, ele contorna a barreira e segue adiante. Olha, meu querido irmão, o Senhor está dizendo assim para você, aqui nesta parte, grande coisa, ele te fez em sua vida, e tem mais uma coisa, como as correntes do sul, ele virá sobre você. Se houver barreira no caminho, se houver impedimento no meio da estrada, é como o rio contorna e segue adiante, contorna e vai pra frente, contorna e abre o meu caminho. Aleluia! Agora chegou ao ponto da minha curiosidade. O verso 5. Os que cedeiam em lágrimas cegarão com alegria. E como eu disse, eu sou curioso com as coisas de Deus. E eu ficava assim, na mente, pensando: pera lá, que negócio é esse? Porque os que semeiam em lágrima, o povo estava emitindo um cântico, e esse cântico era baseado na sua situação real de vida. E eu fiquei questionando: semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Por que isto? Eles já estavam na terra, Deus havia trazido eles de volta para a sua terra, Deus os havia retirado do cativeiro. Por que semear em lágrimas? Se eles estavam recebendo de Deus grandes coisas que até os de fora olhavam e testemunhavam: olha, Deus abençoou esse povo, Deus abençoou eles. E eles também se enchiam de alegria e diziam um para o outro: grandes coisas vem do Senhor por nós. Aí eu fui pesquisar, eu fui investigar, e eu descobri, sabe o que? Olha só, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O que eu descobri me fez as lágrimas vir aos olhos, porque olha, eles chegaram na terra, eles voltaram do cativeiro, mas quando eles chegaram na terra, eles não encontraram uma terra regada, eles não encontraram uma terra preparada, eles não encontraram uma terra com casas boas, com casas especiais, eles não encontraram nada de bom. Ao contrário, o inimigo havia passado por ali, eles encontraram plantações destruídas, eles encontraram casas destruídas, eles encontraram coisas desagradáveis. Ou seja, eles tinham que recomeçar a sua vida econômica. Ou recomeçava, ou eles iriam morrer de fome na terra. Então, o que eles trouxeram no cativeiro era pouco, mas esse pouco tinha que ser plantado. Aí está o motivo das lágrimas. Digamos que eles trouxeram um quilo de feijão. Esse feijão, se eles simplesmente comessem, acabaria. E agora cadê o feijão? E agora cadê? Não tem nada na terra, a terra está deserta, não tem nada nascendo, só tem coisa ruim, porque a terra não estava sendo cuidada. E agora eles tinham que regrar, eles tinham que pegar aquele feijão que usei de exemplo, separar ao meio e dizer: olha, nós vamos ter que passar um tempo comendo pouco,
Aí eu me recordo de quando a gente, Deus nos submete a passar por um deserto. Eu me recordo que